Bem-vindo! Essa é a sexta e última parte da aula 24 de MA 091 Matemática Básica, na qual estamos tratando das funções usuais. Nessa sexta parte da aula, veremos alguns exercícios que envolvem funções definidas por partes. No nosso primeiro exercício, temos aqui uma função definida por partes e queremos traçar o gráfico da função. Observe que a função tem dois trechos e em cada um deles a função correspondente é linear. Dessa maneira, para traçar o gráfico, precisaremos de apenas 2 pontos em cada intervalo. Vamos então montar uma tabela com os valores de x e de f. A nossa tabela terá 2 pontos para o primeiro trecho e 2 pontos para o segundo. Lembre-se de nunca usar mais do que 2 pontos para traçar o gráfico de uma função linear. Como o enunciado fornece um intervalo que vai de -2 até 4, e como a primeira função está definida no intervalo que vai até 2, vamos escolher os valores -2 e 2 para a primeira função. Já para a segunda função, como temos x maior do que 2, vamos escolher novamente o 2 e vamos escolher o valor 4. Temos assim, curiosamente, 2 vezes o número 2, um para cada um dos trechos nos quais a função está definida. Calculemos então o valor de f para os 2 pontos relativos ao primeiro trecho. Observe que quando x igual a -2, f de -2 é igual a 1 menos -2, que vem a ser 3. Então, vamos colocar esse valor na tabela. Já quando x igual a 2, temos 1 menos 2, que vem a ser -1. Coloquemos esse valor também. Agora, tratemos dos 2 pontos relacionados à segunda função. Neste caso, não é nem preciso montar aqui a expressão da função, já que f de x é o próprio x. Então, quando x é igual a 2, a função vale 2, e quando x é igual a 4, a função vale 4. Assim, temos os 4 pontos necessários para o traçado do nosso gráfico. Para traçar o gráfico dessa função, precisamos, primeiramente, de um par de eixos. Veja, então, este par de eixos cartesianos, nos quais x varia de -2 até 4, como indicado no enunciado, e o eixo y compreende todos os valores da tabela. Vamos marcar sobre o gráfico, então, os pontos correspondentes à função para x menor ou igual a 2. Nesse caso, temos o ponto -2, 3, que está nesta posição aqui em vermelho. E temos também o ponto 2, -1, que vem estar aqui embaixo. Para o segundo trecho, temos o ponto 2, 2. Observe, entretanto, que, neste caso, o valor 2 não está incluído no domínio deste trecho, ou seja, quando x igual a 2, estamos no primeiro intervalo e não no segundo. Por conta disso, desenhei uma bola aberta. E, finalmente, quando x é igual a 4, y é 4 também. E aí, então, temos este ponto aqui. De posse desses pontos, vamos desenhar as semirretas correspondentes aos 2 trechos da função. Aqui está a primeira semirreta, ela vai começar lá em menos infinito, que não está no nosso desenho, então vamos começar aqui com um valor bem baixo de x, e ela vai terminar exatamente no x igual a 2. Passando então à reta correspondente ao segundo trecho, temos aqui uma semirreta, na verdade, que começa neste ponto 2 aqui e segue indefinidamente. Muito bem, temos assim então o gráfico da nossa função definida por partes. No nosso segundo exercício, temos um problema inverso àquele apresentado no primeiro exercício, ou seja, temos o gráfico da função e precisamos obter a expressão analítica dessa função. Repare que a função tem 3 trechos neste caso, ou seja, ela é definida por partes. No primeiro trecho, que é esse no qual x é menor ou igual a 0, a função é constante igual a -1. Nesse trecho aqui, então, temos y igual a -1. Já no trecho final, a função claramente vale 3. Então, aqui y é constante igual a 3. Resta-nos descobrir a expressão da função no trecho intermediário, que é aquele entre 0 e 2. Vamos fazer isso notando que se trata, neste caso, de um segmento de reta. E você sabe que para encontrar a expressão de uma reta na forma y
igual a mx mais b, o primeiro passo consiste em determinar a inclinação da reta que é m. Para tanto, usaremos dois pontos que pertencem à reta. O primeiro ponto pode ser esse aqui embaixo, é aquele no qual x igual a 0 e y igual a menos 1. O segundo ponto será o ponto final aqui do trecho, ou seja, aquele no qual x igual a 2 e y igual a 3. De posse desses dois pontos, fica fácil encontrar a inclinação. Lembre-se que a inclinação é definida por y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Neste caso, então, observe que y2 é igual a 3 e que y1 igual a menos 1. Então, temos 3 menos menos 1. Já x2 igual a 2 e x1 igual a 0. Então, temos 2 menos 0 no denominador. Assim, o nosso numerador é 4, o nosso denominador é 2 e a inclinação da reta é simplesmente 2. Temos, portanto, y igual a 2x mais b. Há várias maneiras agora de determinarmos a constante b. A mais simples delas consiste em reparar que b é o intercepto y da reta, e como essa reta ou este segmento de reta cruza o eixo y exatamente em menos 1, podemos concluir que b é igual a menos 1. Então, como b é igual a menos 1, temos simplesmente y igual a 2x menos 1. Agora, de posse das três funções que definem os três intervalos da função global f de x, podemos escrever f de x igual a, abre chaves, porque se trata de uma função definida por partes, menos 1 se x é menor ou igual a 0, depois 2x menos 1 se x é maior do que 0 e menor ou igual a 2. E, finalmente, 3 se x é maior do que 2. Aí está a função cujo gráfico é mostrado na figura. Façamos agora um exercício aplicado envolvendo uma função definida por partes. Nesse exercício, temos uma companhia de distribuição de mercadorias que cobra R$20 para entregar qualquer encomenda cujo peso seja menor ou igual a 2 kg. Por outro lado, se a mercadoria tiver mais do que 2 kg, para cada quilograma excedente aos 2 kg, a companhia cobra R$ 2,50. Queremos, então, no item 1, determinar a função que fornece o custo de entrega de uma encomenda com relação ao peso da encomenda, que é dado em quilos. Vamos resolver esse item 1 aqui embaixo. Repare, então, que se o peso for menor ou igual a 2 kg, nós temos simplesmente C de P igual a R$20. O custo é fixo e igual a R$20 para qualquer peso até 2 kg. E o que acontece se o peso é maior do que 2 kg? Nesse caso, vamos usar uma barra aqui para representar o peso. Imagine que esse segmento represente o peso, que é dado por P. Naturalmente, esse peso pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é aquela que corresponde aos 2 kg e a segunda parte é a parte excedente. Se o peso total aqui é P e a primeira parte é 2, essa parte que restou aqui vai ser naturalmente P menos 2. Então, o peso excedente, aquele que ultrapassa 2 kg, é dado por P menos 2. Para cada um dos quilos excedentes, a gente paga R$ 2,50. Então, a nossa função será C de P igual a R$20 pelos primeiros 2 quilos mais R$ 2,50 vezes P menos 2, em que P menos 2 é o peso excedente e R$ 2,50 é o preço relacionado a cada quilo excedente. Sendo assim, a nossa função C de P será dada por 20 se P é menor ou igual a 2 e 20 mais
2,5p menos 2, se p maior do que 2. Podemos então passar ao item 2, no qual desejamos descobrir o peso máximo de uma encomenda que pode ser transportada com R$ 145. Observe que, neste caso, R$ 145 é maior do que 20, então, naturalmente, não se trata do primeiro trecho da função. Teremos que lidar com o segundo trecho, no qual o custo é dado por 20 mais 2,5p menos 2. Este aqui é o custo de envio de uma mercadoria. E se o enunciado diz que esse custo é igual a 145, a resposta do item 2 será a solução desta equação. Para resolver essa equação, iniciaremos subtraindo 20 unidades de cada um dos dois lados da equação. Teremos assim do lado esquerdo 2,5 que multiplica p menos 2 e do lado direito simplesmente 125. Prosseguindo, dividiremos os dois lados da equação por 2,5. Assim, do lado esquerdo passaremos a ter p menos 2 e do lado direito teremos 125 sobre 2,5, que vem a ser igual a 50. Dessa forma, então, agora somando duas unidades aos dois lados da equação, temos p igual a 50 mais 2, que dá 52 kg. Então, este é o peso máximo de uma encomenda que pode ser transportada com R$ 145.